No Senado dos Estados Unidos, houve momentos de forte tensão durante as discussões. Parlamentares democratas criticaram a postura de Donald Trump e a posição majoritária dos republicanos na Câmara e no Senado. O senador democrata Jeffrey Merkley, por exemplo, criticou colegas republicanos por bloquearem uma iniciativa que buscava obrigar o Departamento de Justiça a liberar os arquivos relacionados a Jeffrey Epstein. Ao todo, 51 senadores republicanos votaram contra a proposta que permitiria a divulgação desses documentos. Assim, a tentativa de tornar públicos os registros acabou sendo rejeitada. Merkley destacou em seu discurso que, em vez de colaborar, o governo Trump estaria dificultando o processo, resumindo a situação em 2 palavras: caso encerrado. Segundo o senador, a proposta em votação buscava justamente dar força de lei à entrega dos arquivos, mas a maioria republicana decidiu manter o sigilo. Ele ainda afirmou que essa decisão estaria alinhada ao desejo do então presidente Trump de não permitir que tais informações viessem a público. Outro ponto debatido foi a indicação feita por Trump para o Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito, uma das cortes mais importantes do país. A escolhida foi Jennifer Mascott, professora associada da Faculdade de Direito de Columbus, na Universidade Católica. Ela já publicou artigos defendendo a ideia de que o presidente teria imunidade ampla em suas funções. Em audiências no Senado, foi mencionado que Mascott não possui registro profissional em Delaware, estado onde fica a corte, e que sua inscrição para atuar no tribunal ocorreu apenas em maio. Questionamentos também foram levantados sobre sua experiência e sobre sua conexão com o estado. Durante a sabatina, senadores como Sheldon Whitehouse e Adam Schiff fizeram perguntas diretas à indicada. Schiff, por exemplo, questionou se um presidente poderia ordenar ações extremas, como o uso do SEAL Team 6 contra adversários políticos, e se estaria protegido de responsabilidade criminal. Mascott evitou dar uma resposta definitiva, afirmando que a Suprema Corte não havia se manifestado especificamente sobre situações desse tipo, e que se tratava de uma questão ainda em aberto no entendimento jurídico. É uma pergunta complexa. Trata-se de uma questão ainda em aberto na sua avaliação? Senador, levando em consideração os limites do caso Trump versus Estados Unidos, que aborda a imunidade criminal, não posso afirmar se ele responde completamente a todos os mecanismos legais e políticos existentes para lidar com situações desse tipo. Então, na prática, o senhor não tem certeza se um presidente poderia ser responsabilizado criminalmente por isso. É isso que está afirmando, não sabe ao certo. Bem, o que estou dizendo é que, dentro do contexto específico da imunidade criminal discutida naquele parecer, ele trata na realidade do que constitui um ato oficial. A primeira questão, portanto, seria se é possível conceber algo como um ato oficial. Não quero obstruir a pergunta, é bem direta. Se amanhã o presidente ordenar que o SEAL Team 6 elimine um adversário político, em sua opinião, ele teria imunidade contra processo criminal, sem que houvesse antes o impeachment? Se não se trata de um ato oficial, essa é uma expressão que ainda não possui definição completa. Se ele está utilizando o exército para esse fim, e considerando que o tribunal declarou que ele possui imunidade total ao mobilizar as Forças Armadas, a questão é, ele é imune ou não? Não interpreto a decisão judicial como se qualquer uso do exército fora de atos oficiais estivesse automaticamente coberto por imunidade. E como este órgão já sabe, devido a diversas perguntas que fiz sobre drones, qual seria a resposta, professor? Sim ou não? O senhor está acostumado tanto a responder questionamentos quanto a fazê-los a seus alunos. Estou colocando uma questão simples. Sim ou não? O presidente estaria protegido se utilizasse a equipe SEAL Team 6 para eliminar um adversário político? Senador, sim ou não? Agora, quero apresentar um discurso marcante do senador democrata Chris Murphy. Trago isso porque não tem recebido destaque na mídia tradicional. Você sabia que senadores republicanos ligados ao movimento MAGA abriram mão de sua prerrogativa constitucional de aconselhar e consentir? Já chegou a ver isso divulgado em algum lugar? O procedimento normal no Senado seria analisar cada indicado pelo presidente, confirmando-os individualmente, seja para cargos no gabinete, para juízes ou para funções que exigem aprovação legislativa. Entretanto, a pedido de Donald Trump, os republicanos aprovaram uma regra que altera esse processo. Agora, em vez de votarem um por um,
passaram a reunir todos os indicados e aprová-los em uma única votação. Isso significa que não há mais avaliações individuais. Inclusive, mesmo em relação a escolhas para o gabinete presidencial, não há garantia de votação separada. O novo formato permite aprovar coletivamente todos os indicados de uma só vez. O senador Murphy classificou essa mudança como uma submissão completa do poder legislativo. Para ele, o Senado republicano abriu mão de seu papel de poder independente, algo que caracteriza sistemas autoritários. Segundo ele, não se trata de um risco futuro. Já aconteceu. Murphy também destacou que, embora a democracia possa ser defendida por meio de protestos pacíficos e mobilização popular, há um dilema. Caso os democratas recuperem o poder e atuem sobre essas novas regras, provavelmente ouvirão críticas dos republicanos, que alegaram excesso e pediram limitações ao executivo. Em sua fala, o senador afirmou que em democracias saudáveis, o parlamento funciona como contrapeso ao executivo, preservando seus próprios poderes. Já em democracias enfraquecidas, o legislativo passa a agir como extensão do governo, obedecendo ordens e reduzindo sua própria autonomia. Ele ressaltou que uma das funções mais relevantes do Senado é a de consentir sobre nomeações para cargos de alto nível, justamente para impedir que pessoas sem qualificação ou comprometimento ético assumam funções estratégicas. Segundo Murphy, a nova regra rompe com a prática histórica da República, já que até então, salvo em casos excepcionais, cada indicação era analisada de forma individual. Agora, o Senado pode confirmar dezenas ou centenas de indicados em uma única votação, o que, segundo ele, esvazia o poder de fiscalização e reforça a influência direta do presidente sobre o processo. Eles acabam ignorando quando ele infringe a lei. E, ao solicitar a ampliação de seu poder, seus auxiliares atendem prontamente. Essa não foi a primeira ocasião em que os republicanos do Congresso abriram mão de sua autoridade para facilitar ações consideradas irregulares de Trump. Na prática, ele assumiu o controle sobre os gastos do Congresso. Trump bloqueou ou cancelou mais de 400 bilhões de dólares em verbas já aprovadas. Os republicanos do Senado pouco fizeram para conter essa concentração inédita de poder orçamentário. Além disso, parlamentares republicanos também suspenderam praticamente toda forma de fiscalização relevante sobre possíveis casos de corrupção no executivo. Paralelamente, Donald Trump e sua família obtiveram ganhos de cerca de 3,4 bilhões de dólares durante sua presidência. O ex-presidente tem usado recursos da Casa Branca, financiados pelos contribuintes, para divulgar uma criptomoeda ligada ao seu nome. Ele ainda pressionou um governo estrangeiro para conseguir um avião particular. Sua família, por sua vez, abriu empresas que buscam lucrar com contratos públicos. Trata-se de uma rede de influência e negócios em expansão. Mesmo assim, os republicanos demonstram falta de interesse em supervisionar a situação. E ele continua comentando sobre essas normas. Trechos de discursos mostram que vem sendo chamado de um ataque gradual à democracia, instituições limitando vozes críticas e o judiciário sendo utilizado para perseguir adversários políticos. Há relatos de veículos de imprensa fechando acordos para reduzir críticas mais duras ao governo. Além disso, órgãos legislativos deixam de votar individualmente em indicações de cargos estratégicos, favorecendo pessoas alinhadas a essa política de concentração de poder. Nada disso é visto como normal. Não há precedentes históricos para o que vem ocorrendo, inclusive no Senado dos Estados Unidos nesta semana. A situação é considerada arriscada e pode se tornar grave caso não haja uma união entre republicanos e democratas para proteger as instituições democráticas. Esse tipo de discussão, porém, tem recebido pouca atenção além da Midas Touch Network e de alguns outros canais. Em paralelo, os republicanos do Senado aprovaram a nomeação de um juiz indicado por Trump que demonstrou desconhecimento sobre o título 6º da Lei dos Direitos Civis, norma que proíbe discriminação com base em raça, cor ou origem nacional em instituições que recebem financiamento federal. Outro ponto de impacto envolve os subsídios do Affordable Care Act, que devem expirar em cerca de 30 dias. Se isso ocorrer, milhões de cidadãos norte-americanos enfrentarão aumento nos custos do seguro de saúde e muitos não conseguirão arcar com as despesas.
Os republicanos não avançam em negociações com os democratas e o país pode enfrentar um cenário crítico. Além disso, o projeto orçamentário em discussão prevê cortes que afetam programas como Medicaid e Medicare. Isso impacta diretamente quem depende do chamado Obamacare, vinculado ao Affordable Care Act, já que os subsídios podem expirar e fazer com que pessoas percam seu plano de saúde em aproximadamente 20 dias. O senador democrata do Havaí, Brian Schatz, chamou a atenção para a gravidade da questão, reforçando que não se trata de uma pauta partidária, mas de um problema imediato que pode atingir milhões de norte-americanos em breve. Eles receberão uma carta do seu plano de saúde informando que suas mensalidades mensais subirão em centenas de dólares por pessoa. Isso acontece porque os republicanos, que há 2 meses votaram para remover 10 milhões de pessoas do sistema de saúde, estão deixando que os subsídios do Affordable Care Act, que reduziram os custos, cheguem ao fim. Famílias americanas em todo o país enfrentarão uma escolha muito difícil. Muitas não dispõem de algumas centenas de dólares a mais. Dezenas de milhões de americanos podem se ver obrigados a voltar ao período anterior à Lei de Assistência Médica Acessível, quando olhavam para seus planos de saúde e pensavam: simplesmente não consigo arcar com isso. Não consigo pagar o aluguel ou a hipoteca, as contas de luz, as compras do supermercado, o combustível, a mensalidade dos meus filhos, ajudar meus pais e ainda custear o plano de saúde. Muitos se lembram dessa realidade. O que ocorrerá neste outono não é apenas um debate político para os republicanos. É um desafio concreto para cidadãos de todo o país. Os democratas afirmam estar dispostos a trabalhar com qualquer pessoa para tentar proteger a saúde de milhões de americanos que podem ser prejudicados. Mas isso precisa começar com uma reunião, uma conversa real. Até o momento, a líder Thun e o presidente da Câmara Johnson não solicitaram um encontro com Chuck Schumer e Hakeem Jeffries para tratar do assunto. O primeiro passo é discutir como evitar esse sofrimento para milhões de pessoas em todo o país. No Senado, Brian Schatz voltou a comentar sobre o que considera ser exatamente o tipo de excesso de poder governamental que, por anos, setores da direita alertaram. Os democratas vão fazer isso. Agora, ele afirma que isso já está acontecendo, citando casos como confiscos de empresas, fascismo, autoritarismo, invasões de cidades americanas e uso de empresas de inteligência artificial para monitorar cidadãos. Críticas também incluem preocupações sobre concentração de poder no executivo e interferência em setores estratégicos da economia. Segundo o texto original, o governo dos Estados Unidos assumiu uma participação de 10% em uma empresa privada, escolheu vencedores e perdedores em áreas essenciais para o futuro do país, formou estruturas consideradas por alguns como polícia secreta para transportar pessoas para locais no exterior e ainda registrou faturamento de 5 bilhões de dólares em um único dia com o lançamento de um produto cripto. Além disso, há alegações de que o governo tem se concentrado mais em pressionar instituições privadas, universidades, escritórios de advocacia e empresas de mídia do que em fornecer serviços públicos e melhorar a vida dos cidadãos. Especialistas liberais, por vezes, tratam partes da agenda como distrações, mas há quem defenda que essas ações têm efeitos reais, mesmo quando ocorrem em paralelo com outros problemas, como cortes na assistência externa americana e crises alimentares globais. É possível reconhecer que diferentes aspectos da situação são verdadeiros ao mesmo tempo. O cenário político atual nos Estados Unidos é complexo e acompanhar cada passo é importante. Bom, isso mostra como decisões políticas podem impactar diretamente a vida de milhões de pessoas, revelando a fragilidade das instituições democráticas quando o poder se concentra nas mãos de poucos. A aprovação coletiva de nomeações, a falta de fiscalização sobre gastos e os bloqueios a informações essenciais refletem um cenário em que a transparência e a ética são postas à prova. Essa situação nos lembra que a democracia exige vigilância constante, participação ativa e responsabilidade compartilhada entre líderes e cidadãos. Cada escolha legislativa tem consequências concretas, e ignorar esse princípio pode abrir caminho para práticas autoritárias disfarçadas de legalidade. A reflexão é sobre o equilíbrio entre liberdade, poder e dever cívico, mostrando que a democracia não é estática, mas um processo contínuo de proteção das instituições e direitos. A principal lição é que a democracia depende da atuação ativa e crítica de todos os atores políticos e sociais.
O texto revela que a ausência de fiscalização, a aprovação coletiva de nomeações e o uso indevido do poder executivo criam vulnerabilidades que podem comprometer direitos básicos, como saúde e segurança jurídica. É essencial compreender que a legalidade formal nem sempre garante justiça ou equidade. É preciso também vigilância ética, debate público e responsabilidade individual de cada legislador. O exemplo apresentado alerta sobre como ações concentradas podem afetar diretamente a população e os princípios democráticos, reforçando que cidadãos informados, engajados e questionadores são fundamentais para manter o equilíbrio entre governo e sociedade. Agora me diz, até que ponto você acredita que a imunidade presidencial pode ser explorada sem consequências legais? Se os subsídios do Affordable Care Act expirarem, como milhões de famílias poderão se proteger? Escreve aqui nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do Senado e da política americana.